preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também. Eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também. Essa confusão toda, não? Não sei se você sabe exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas enfim, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cirus, uns caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano. Mundial, pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ser o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida. Porque eu já tenho muita conta pra pagar esse mês e o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui. Porque senão a gente perde tudo, cara. Todo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Se puder me dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo. Um abração. Fica com Deus, cara. Olá, bom dia a todos. Estou de volta com mais um vídeo. Hoje é 17 de julho de 2026. Peço que me dê o like ou dislike e me ajude a divulgar meus vídeos. Fazendo assim, você estará nos ajudando a combater as fake news dessa extrema direita que insistem na tentativa de golpismo continuado. O título do vídeo é: por que a justiça permitiu Lula a comunicação escrita e não permitiu a Jair Bolsonaro? Gente, eu quero trazer esse vídeo para mostrar que são vários os motivos que explicam o fato da justiça permitir Lula a comunicação escrita e ao Bolsonaro não permitir, e aproveitar desmentir Flávio Bolsonaro e o bolsonarismo. Nesse vídeo quero apontar apenas um motivo que se refere à diferença de comportamento de Lula e Bolsonaro na prisão. Vejamos o comportamento do preso Lula. Lula estava preso na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e não tinha condenação definitiva, ou seja, seu processo não foi julgado no mérito. Diferente de Jair Bolsonaro, Lula tinha bom comportamento na prisão. Veja o vídeo
PF afirma que Lula teve bom comportamento. Um relatório da Superintendência da Polícia Federal registrou hoje que o ex-presidente teve bom comportamento carcerário durante o tempo que permaneceu preso na sede da PF em Curitiba. Em outro documento, a Justiça Federal no Paraná atualizou a multa e a reparação de danos devidos pelo petista no processo do triplex no Guarujá, de pouco mais de 4 milhões para quase 5 milhões de reais. O valor deve ser descontado do que já foi bloqueado de Lula. Com estes documentos e a confirmação de que Lula já cumpriu 1/6 da pena no caso do triplex, 8 anos e 10 meses de prisão, a juíza Carolina Lebos poderá confirmar a progressão da pena. O ex-presidente tem direito ao regime semiaberto, que poderá ser substituído por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a prisão domiciliar. Porém, Lula já se adiantou e afirmou por meio de uma carta que só deixa a prisão se o processo do triplex for anulado pela Justiça. O pedido de habeas corpus está na fila da segunda turma do Supremo, sem data para entrar em pauta. O principal argumento é a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que conduziu a ação. Amanhã, o Supremo deve retomar a discussão que pode afetar processos da Lava Jato, incluindo os de Lula. Na semana passada, a Corte decidiu que réus delatados devem apresentar suas alegações finais ao juiz após os réus delatores, e não no mesmo prazo. Outro julgamento do Supremo que pode afetar Lula deve ser pautado para este mês. A análise sobre a prisão após condenação em segunda instância. Comportamento do preso Jair Bolsonaro. Enquanto que Jair Bolsonaro nunca teve um bom comportamento, nem fora nem na prisão, teve a sua prisão preventiva domiciliar depois da prisão na Papudinha e agora na prisão domiciliar humanitária, todas decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e na maioria por desrespeito às seguintes ordens judiciais: uso de redes sociais. Bolsonaro estava proibido de publicar ou transmitir mensagens, mas a divulgação de uma carta por intermédio de familiares como o Bolsonaro foi interpretada com bula e restrição. Eletrônica, tornozeleira. O ex-presidente foi alvo de sanções após a violação de dano e bula ao equipamento de monitoramento eletrônico. Proibição de contatos. Houve registros de desrespeito à ordem que proibia manter comunicação com determinados investigados, como seu filho Eduardo Bolsonaro. Veja o vídeo. Veja as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro passa o primeiro fim de semana sob as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente vai detalhar as restrições impostas ao ex-presidente. Por exemplo, Bolsonaro deve usar tornozeleira eletrônica e ficar em casa de 7 da noite até às 6 horas da manhã. Nos fins de semana e feriados, o recolhimento domiciliar vale o dia inteiro. Bolsonaro também fica proibido de se aproximar de embaixadas e de usar as redes sociais, além de não poder manter contato com o seu filho, que é um dos investigados no inquérito em que ele teve que colocar a tornozeleira eletrônica, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Até o próximo vídeo.